Oi, Cris. Tudo bem? Próxima você faz, hein? Boa tarde, cartório. Curinópolis. Doutor Jorge, boa tarde. Doutora Ingrid, Simone. Doutora Alex. Professora Cristiane. Tudo bem, querida? Obrigada por conseguir estar aqui. Sei que tua vida é complicada. Boa tarde. Doutora Luciana Leite, queridíssima. Aliás, tem um evento logo na sequência, doutora. Já coloquei na comissão, parabéns. Doutora Carla entrou já. Tudo bem, doutor Celso? Sempre com a gente. Não percam uma live com um webinar, né, doutora Luciana, com o doutor Maia. Fantástico. Doutora Sueli, como vai? Doutora Carla, se a senhora quiser já solicitar, eu já lhe aceito aqui. OAB Família e Sucessões, Adoção. Boa tarde, obrigada por estar presente. Essa live super bacana, todo mundo aguardando, ansioso. Era para ser presencial, né, doutora Carla? E acabamos adiando, mas não teve jeito. Doutora Sandra, querida, acabou que não teve como, né? Tivemos que fazer ela mesmo virtual. Doutora Carla Valéria. Doutora Carla, eu mandei a solicitação para você. Quando você entrou, se você baixar lá o chat, tem lá solicitar para acompanhar junto. É só clicar lá que eu aceito você aqui. Baixa o chat que a primeira coisa que aparece para você. Bem na hora que entra já aparece um quadradinho lá escrito transmitir junto. Isso. Já vou aqui. A doutora Carla já está entrando. Oi, doutora. Oi, doutora. Como vai? Pronto, tudo bem? Tudo bem. Essas tecnologias, né? A gente tem que ficar se adequando a isso, né? Não, mas é bom. Que bom. Nossa, é uma honra muito grande tê-la aqui. Né? Prazer muito imenso. Como eu te falei, eu queria muito que fosse uma palestra ao vivo, porque eu acho que a gente tem um impacto muito maior sobre assuntos tão delicados assim. Mas, infelizmente, né, não nos resta outra alternativa, senão fazer esse ano os eventos todos virtuais, né? Muito triste essa situação nossa. Não sei se travou só para mim. Verdade. Mas, doutora, a comissão está muito feliz de poder tê-la com a gente e poder ser presenteado aí com todos os seus conhecimentos, ensinamentos, com a sua experiência pessoal, né? É muito bacana para nós e muito honroso. Doutora, eu vou fazer uma breve explanação. A doutora Carla Watanabe é titular do 28º Tabelião de Notas da Capital, bacharel em Direito pela UNB, engenheira pelo ITA, onde recebeu o Prêmio Metal Leve por ter sido a primeira colocada no curso de Mecânica Aeronáutica daquele ano, e foi a primeira engenheira a alterar o pronome e sexo nos conselhos de engenharia CONFEA e CREAS. Doutora, vai falar sobre transexualidade, registros públicos, privacidade e desafios. Um dos temas mais aí recentes, né, e que começaram já a chegar nos nossos escritórios. Então, certamente, todos estão muito ansiosos aí pelo tema. Passo a palavra, doutora, fica à vontade. Pois é, hoje eu começarei a discutir, eu falarei inicialmente sobre conceitos básicos, depois eu discorrerei acerca de como que evoluiu a jurisprudência acerca da questão do nome, logo após como
que foi o impacto no Supremo Tribunal Federal, STF, com a AD 4275, e, posteriormente, a questão da privacidade, principalmente nos registros públicos, como que ocorre hoje e como que é possível lidar agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, numa ótica, inclusive, constitucional. É esse o caminho que eu pretendo seguir hoje. Perfeito. Estamos Da, aqui ansiosos para ouvi-la. Doutora, Bom, eu acho que essa parte de não. conceito é muito importante, porque a gente fica muitas vezes sem entender essa questão, identidade de gênero, como que é de um lado, como que é de outro. Se a senhora puder começar, então, explicando já isso, eu acho que todo mundo vai ficar bem satisfeito com isso. Não, excelente. Então, primeiro vamos, já que o assunto é transexualidade, vamos entender o que é a pessoa transexual. A pessoa transexual, ela faz parte de um guarda-chuva maior, que é a pessoa transgênera. Pessoa transgênera, ela é uma pessoa que está... esse guarda-chuva é uma pessoa que está, vamos dizer assim, a pessoa cisgênera. Vamos colocar por oposição. A pessoa cisgênera é aquela pessoa que ela pertence ao sexo, vamos supor assim, ao sexo feminino, e tem a sua identidade de gênero feminino. Por exemplo, é uma mulher que se diz mulher e está satisfeita com isso. Certo. Uma pessoa... Pois não. Quando ela é, na verdade, designada do sexo, quando ela nasce, e serve pelo órgão genital, mas nem sempre ela vai se sentir na mesma direção disso, né? Ela pode sentir de outra forma. Eu estou fazendo por oposição. A pessoa cisgênera é a pessoa que é biologicamente mulher e ela se sente mulher, ela se vê como mulher. Assim como a pessoa cisgênera, ela pode ser biologicamente homem e se ver como homem. Tanto que eu posso perguntar para 99,99% da população e perguntar: você é uma pessoa cisgênera? A pessoa não vai saber. Por quê? Porque ela é, simplesmente. Agora, aquele 0,0001% pode ser uma pessoa transgênera. É aquela que não está nesse... vamos dizer assim, ela não está nesse quadrado, sabe? Ou seja, aí englobam-se todas as demais identidades. Uma pessoa travesti é uma pessoa transgênera ou uma pessoa transexual. O que seria uma pessoa transexual, então? Uma pessoa transexual é uma pessoa que, biologicamente, por exemplo, uma pessoa trans homem, o caso da Tami Miranda. Certo. Uma pessoa que nasceu biologicamente homem, mas ela tem uma identidade de gênero, quer dizer, ela nasceu biologicamente mulher, mas ela tem uma identidade de gênero masculina. Entendi. Certo? Ela se vê como homem. É isso. Entendi. Mutatis mutandis, uma pessoa trans mulher é o oposto, vamos dizer assim, é o espelho. Uhum. E como que existe algum diagnóstico quanto a isso? O diagnóstico, entre aspas, seria clínico, porque não existe como saber dessa forma. Não existe. Ou então,
como é dito atualmente. Na verdade, é uma declaração da pessoa. Uma declaração de vontade, seria isso? Ela se sente é um assim, ela sentimento. se apresenta assim. Exatamente. Eu vou dizer mais adiante que, na verdade, a pessoa chega lá no registro civil e fala: olha, gente, eu quero alterar meu nome. E pronto, eu quero alterar meu prenome, quero alterar o meu sexo no registro civil. Chega lá perante o oficial, então o oficial vai falar assim: não, eu não quero que você... eu me oponho a você, a não ser que ele detecte alguma fraude absurdamente, ele não vai se opor. Ele não pode se opor, porque é um ato, para ele, é um ato vinculado, não é um ato discricionário, que nem, assim falando em termos de direito administrativo. O ato, a partir dali, é um ato vinculado. Acabou. Ele não tem que se imiscuir quanto ao mérito da questão. Mas tem que ser feita alguma prova, doutora, com relação a isso? Eu sei que já superamos a questão da cirurgia, não há mais necessidade de cirurgia, provavelmente você vai falar sobre isso, mas tem que ser feita alguma prova de que essa pessoa se identifica pelo sexo que ela está dizendo que ela sente, não pelo sexo biológico, é isso? Não, porque não há prova. A prova está nela. Porque exatamente, porque vamos supor o seguinte: essa pessoa, normalmente, ela vai querer passar por uma transição de gênero. Posteriormente, vamos supor que essa pessoa, antes de passar por uma transição de gênero, ela quer mudar o nome. Entendi. Então, ela é simplesmente a declaração de vontade dela, que é o que... A declaração de vontade, isso, exatamente. É algo assim que é personalíssimo. É algo personalíssimo. É algo extremamente complicado, o que não impede que um médico faça um diagnóstico. Não impede que haja um diagnóstico médico para uma avaliação em termos de cirurgia para readequação genital. Entendi. Aí já são outros 500, mas para a alteração de prenome e sexo no registro civil, nós estamos falando de um campo estritamente jurídico, não de um campo médico. Exatamente. Entendi. E essa declaração, ela pode ser a partir de qual idade? Como que existem esses limites? No provimento 73, é para maioridade. Só a partir de 18 anos. Exatamente. Só para maioridade. Bom, então, este daí é o primeiro conceito: transgênero, cisgênero, transexual e essa questão da identidade de gênero, ou seja, é algo que é personalíssimo, faz parte da identidade da pessoa. Isso é bem diferente, por exemplo, da questão da orientação sexual, que aí a pessoa pode ser heterossexual, bissexual, e aí heterossexual, assexual, porque aí está na questão afetiva. Aí é uma coisa que já não tem nada a ver com essa identidade de gênero. Exatamente, apesar de todo mundo ficar junto na sigla LGBTI, que vamos supor assim, no final de contas, são as chamadas minorias sexuais, que acaba sendo mais uma forma de juntar por lutas, apenas isso. Mas é uma forma apenas de juntar pelas lutas. Entendi.
lutas das Mas, minorias, e isso a gente tem em todas exatamente, as classes, né, que são aí vulneráveis, né? exatamente, doutora. Preconceito, racismo, enfim, aí vai para todo esse campo. Exatamente. Bom, então, eu acredito que essa parte assim de conceitos básicos para que nós possamos entender principalmente essa questão da transexualidade, que é o nosso tema de hoje, nós possamos ultrapassar. Principalmente porque o que é básico para que nós possamos entender os passos seguintes são esses: a autodeclaração e a questão para a medicina, que é a questão que é um laudo, realmente, porque o médico, ele, para ter de fazer a cirurgia, ele vai ter de fazer um laudo médico, quer nós queiramos, quer não. Inclusive, também para ter acesso às terapias, terapia de hormonioterapia e outras, ele vai querer ter um laudo médico. Porque, afinal de Entendi. contas, E esse laudo é mais psicológico? Não. Não. É um laudo de psiquiatra, é um laudo de uma equipe multidisciplinar. Ah, tá. Mas aí é como eu lhe disse, é para ter acesso a tratamento. É ver se a pessoa não vai ter, digamos assim, quais os efeitos na saúde mental e na saúde física da pessoa. O que não quer dizer, por exemplo, para afastar, digamos assim, algum transtorno mental da pessoa. Então, algum arrependimento posterior. Certo. Sabe? Porque assim, de você mudar o nome implica num fato. Agora, você mudar o seu corpo é uma coisa muito mais delicada, muito mais séria, né? Sim, exatamente. Por quê? Porque você mudar seu status jurídico, tudo bem, para você voltar, você vai ter uma dor de cabeça. Mas você mudar seu corpo é algo muito mais sério. Perfeito. Certo? Agora, eu vou partir. Eu estou aqui com a nossa conversa aberta. Eu vou partir para a nossa próxima etapa, que é a questão do nome, exatamente. A questão do nome. Eu vou fazer uma breve escala na questão do nome social. O que é o nome social? Bom, o nome social ele é muito falado ainda por aí. Hoje, né, em dia, houve até uma boa conversa sobre ele, porque há oportunidade, inclusive, de o nome social ser utilizado na carteira de trabalho. Foi agora um acordo feito entre o Poder Executivo Federal e a Defensoria Pública. Foi recente esse acordo. Os concursos públicos, os vestibulares. Eu vi agora recentemente, eu andei fazendo recentemente algumas seleções, e eu fiquei pasmo. Na minha época não tinha nada disso. Imagino. Até a doutora Cristiane, parece que é presidente da Comissão de Direito e Trabalho aqui da UAB de São Bernardo, está fazendo um trabalho sobre isso. Inclusive, ela está nos presenciando aqui, está acompanhando a live com a gente. Poxa, que bom, que prazer. A doutora Amanda está mandando um beijo. Deixa eu falar, que senão ela vai. A doutora Amanda de São Paulo está mandando um beijo grande. Ai, que bom! E olha, retribuo também. E olha só, eu fiquei extremamente feliz com toda essa luz que estão dando para o nome social. Qual é a ideia do nome social? Porque, primeiro, os primeiros pedidos que chegavam ao Poder Judiciário, é lógico, foram negados. Por quê? Porque
a lei de registros públicos e, aliás, todo o sistema de registros públicos, eles são extremamente conservadores. O artigo 58 da LRP, Lei de Registros Públicos, ele traz entre aspas, dogma. É o dogma da inalterabilidade do nome. E se você for ver bem qual o sentido da inalterabilidade do nome, qual a ideia disso? A ideia da inalterabilidade do nome é para dar segurança jurídica, mas segurança jurídica para quem? Para o credor. É isso. É sempre pensando em fraudes, né, doutora? Eu acho que é mais exatamente pensando nessa questão de fraudadores, evitar que fraudadores possam dar golpes, enfim. Exatamente. Se você for ver bem, é essa. E olha que eu trabalho com isso. É a minha grande crítica para o sistema notarial e registral, que hoje eu ia falar exatamente sobre isso. Uma boa parte dele, ele serve de esteio para o sistema de crédito, para o sistema patrimonial. Ele se lastreia na questão da propriedade e para dar sustento ao sistema de crédito. E ele não está preparado ainda, ele precisa se preparar para a chegada de novos sujeitos, de novos atores de direito que estão de malas prontas para chegar e pedir novos direitos a esse sistema. Essa é uma grande novidade que está chegando, e uma das formas que você vê é a questão da paternidade socioafetiva, é a questão do nome, da retificação de nome. Esse sistema ele ainda não está preparado para tudo isso. Aos pouquinhos vai ter que ir se ajustando, né, doutora? Não tem jeito, pois né? É. Porque são muitas coisas novas, né? Isso que está sendo muito interessante agora no direito de família. Todas essas questões novas que estão surgindo e que vai ter que se adequar, né? Não tem jeito. Exatamente. Agora, apenas 30 anos depois, está ocorrendo um processo de constitucionalização dos registros públicos. Mas é isso. Bom, isso aí foi um breve parênteses. A gente estava falando de nome social, né? Nome social na verdade, diante do dogma da inalterabilidade do prenome, o que acontece? A inalterabilidade do prenome fazia com que as pessoas... Por exemplo, uma mulher trans, ela não podia ser chamada de João diante de todo o seu fenótipo. Não podia. Então, dentro da sua comunidade, ela era chamada de Maria. Maria. Então, ela criava para si um nome em sociedade. Era esse o espírito do nome social. E para você ver, o espírito do nome social é um espírito, vamos dizer assim, sociológico. É um fato que se tornou jurídico. E foi reconhecido pelos costumes e, mais tarde, ganhou dimensão jurídica, né? Foi reconhecido pelas administrações públicas, e eu acho que houve um decreto do Poder Executivo que reconheceu a possibilidade dentro da administração pública federal e, posteriormente, se alastrou. Qual a utilidade atual do nome social, uma vez que há
atualmente a possibilidade da alteração, da retificação de prenome. A utilidade atualmente, a que eu vejo, é para as pessoas que não desejam ainda alterar, ou então ainda não podem alterar o prenome. Por exemplo, menores de idade, pessoas que ainda não querem dar um passo definitivo na vida, ou então pessoas que têm uma identidade de gênero travesti, pessoas que são, por exemplo, chamadas não binárias, ou seja, não binárias porque não estão nem num polo masculino, nem num polo feminino. Entendi. Ou seja, pessoas que transitam entre esses dois polos. Então, não é interessante para essas pessoas. Então, é daí que vem essa ideia do nome social. Entendi. Agora, até para evitar constrangimento, né? Que eu acho que é o exatamente. E olha, além do mais, porque se você for observar, doutora, aliás, eu já estou tratando a doutora de você também, né, doutora? Ah, que bom. Aliás, que bom. porque e também porque venhamos e convenhamos, retomando também a evolução da jurisprudência. A jurisprudência, ela, desde o início, ela foi extremamente conservadora. No início, os pedidos que chegavam aos tribunais eram constantemente negados. O primeiro pedido, que foi de retificação de nome e retificação de sexo, que foi aceito, foi no Rio de Janeiro, ainda na década de 80. A sentença chegou a ser até quase poética, porque destruiu essa questão da certeza do artigo 58, porque o juiz, na sua sentença, ele falou bem assim: olha, se nós não temos certeza nem que o céu é azul, porque o céu não é azul, não é apenas uma refração da luz solar. Então, que certezas nós temos? Ou seja, a certeza de gênero, a certeza de sexo, que certezas que nós temos? As nossas certezas, elas são fluidas. Eu vou lhe contar, foi em Mangaratiba, né, no Rio de Janeiro. Eu não tenho a íntegra da sentença aqui, mas ela foi maravilhosa. Maravilhosa, com certeza. Mas, inclusive, a doutora Ana Carolina ontem estava comentando comigo, a Ana Carolina Mendonça, a senhora deve conhecê-la, lá da Comissão de São Paulo, que existe uma decisão numa cidade de Sorriso, de uma criança com 7 anos de idade e que conseguiu a alteração de nome, prenome, né, por ser muito evidente já essa questão do gênero, né, da identidade de gênero, e porque ela passava situações constrangedoras constantemente, isso estava abalando o emocional dessa criança. Até porque diz que existe um problema muito grande de suicídio, né, de adolescentes que têm esse tipo de situação e que, como antes não tinha esse reconhecimento, passavam por situações terríveis, né? Sim, infelizmente, essa questão da identidade de gênero, ela é muito mal compreendida. Se eu fosse contar a minha história, principalmente durante a minha transição, foi... Que eu queria muito que você contasse, mas não sei se dá tempo. Não daria tempo. Não daria tempo. Essa questão do nome, ela é muito problemática, principalmente em ambientes públicos,
públicos, as pessoas elas formam estereótipos e, por melhor, naquele momento, elas sempre associam, devido a esses estereótipos sociais, elas sempre associam transexuais aos piores ambientes, sempre a violência, a tráfico de drogas, a prostituição, que, no final de contas, é o único caminho que resta a essas pessoas, porque essas pessoas são normalmente expulsas da família, porque a família não quer alguém assim, ou então tem pouca escolaridade, mas, infelizmente... Mas vamos deixar para um outro momento. Uma próxima oportunidade, né, doutora? Porque eu já estive verdade. numa palestra onde você colocou isso e foi fantástico, porque a gente entende e muda totalmente o que a gente pensa, porque a gente pensa exatamente isso, por esse lado totalmente deturpado, que não tem nada a ver, às vezes, com a realidade da situação, né? É triste, mas fazer o quê? Né? Tudo bem. Acontece. Mas vai mudar. Doutora, Estamos no caminho de mudanças. É verdade, doutora. Vamos seguindo. Né? Mas, então, as decisões dos tribunais, né, como eu vinha dizendo, elas eram extremamente negativas. Eu colecionei várias decisões de tribunais, vários deles diziam que pedidos de retificação de nome, retificação de sexo, tais pedidos apenas se davam por mero capricho, ou seja, total insensibilidade, ou então deveriam ser negados apenas por impossibilidade de procriação, por exemplo, ainda que tivesse sido realizada a cirurgia de readequação genital. Então, por exemplo, uma mulher biológica que não tem a possibilidade de ter filhos, ela é menos mulher que outra. Se nós formos levar esse argumento ao limite, é algo inimaginável isso. É algo inimaginável. Mas isso eu sei que é apenas uma forma de expressar o preconceito, não apenas do julgador, mas de toda a sociedade, é claro. E outras diziam também, com suporte no artigo 58 da Lei de Registros Públicos, a inocorrência de erro no registro. O que, aliás, é até surpreendente, porque hoje em dia esse mesmo argumento é usado ao contrário. Por quê? Porque alguns dizem, não, houve erro no registro, sim, porque o erro que houve é que a pessoa é transexual. A pessoa é transexual, então houve, sim, um erro no registro. Olhem só, o mesmo argumento dessa feita usado ao contrário. Mas, com o tempo, essa jurisprudência mudou. Essa jurisprudência ela passou a ser um pouco mais acessível, até mesmo pela incorporação do que Michel Foucault fala, né? Da modernidade, da aceitação do saber médico. O saber médico ele passou a preponderar. E o que o saber médico afirma? O saber médico, principalmente, você vê um DSM, ou então, quando você vê a OMS dizer que a transexualidade, ou na época se dizia, né, o transexualismo, ismo de doença, é uma doença. E qual a principal forma de tratar? Fazendo uma cirurgia de readequação genital.
Então, os tribunais mudaram de posição, passaram a dizer o quê? Ora, então quem faz a cirurgia de readequação genital, pronto, pode alterar prenome e sexo no registro civil. E pronto, os tribunais passaram a admitir essa possibilidade. Certo. E passou a ser essa a tônica. Com, é lógico, pequenas divergências ali, pequenas divergências acolá, apesar de tais pedidos dificilmente chegarem aos tribunais superiores. E quando chegavam aos tribunais superiores, chegavam algumas coisas, algumas decisões meio esdrúxulas, ou então, mesmo, parece-me que foi no STJ ou no STF, chegou uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que falou, tá bom, a gente muda teu prenome, mas, em compensação, o teu sexo vai ficar como transexual. Nossa. Imagina um negócio desses, que tipo de humilhação essa pessoa vai passar pelo resto de sua vida. É um terceiro gênero, aí realmente vai ficar alguma coisa assim, que nem existe na Índia. Na Índia, sim. Existe um chamado terceiro gênero na Índia. Agora me fugiu a memória, mas existe um terceiro gênero na Índia. Mas ainda bem que, vamos encurtar a história, a Procuradoria-Geral da República, com base no direito internacional, que foi internalizado aqui no Brasil, no Pacto de San José da Costa Rica, ou seja, é direito interno, porque foi internalizado aqui no Brasil, então propôs a ADI 4275. A ADI 4275, ela, graças a Deus, e aos ministros do Supremo e à Procuradoria, foi julgada procedente. E, devido à inércia, né, do Poder Legislativo, foi finalmente possibilitada a retificação administrativa, ou seja, não judiciária mais, a retificação administrativa do nome da pessoa transgênera, ou seja, abrange as identidades de gênero não binárias, que nem eram aquelas que nós conversamos logo no início. Uhum. E o que acontece agora? Pois não, doutora? Não, eu ia falar que tudo isso está no provimento 73 do CNJ, correto? Isso, todos eu esses passo procedimentos, artigos. Exatamente. E aí o que acontece? Agora não há mais necessidade de laudos psiquiátricos, psicológicos, psicossociais. Tudo isso agora ficou apenas a chamada... deixou-se para trás, em termos jurídicos, a imagem do transexualismo. Agora é a transexualidade. Já não é mais considerada doença, a tal ponto que a OMS deixou de designar como doença. É uma identidade. Daí que vem identidade de gênero. É atualmente dessa forma que a transexualidade é vista. Entendi. E é dessa forma, assim, então, que foi editado em seguida para regulamentar, uma vez que não foi lei estrito sensu, mas sim uma decisão do STF,
Aí o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou o provimento 73. Há muito, realmente, né, o que deve ser aplaudido no provimento 73, mas também há muita coisa nele que poderia ser melhorada. Uhum. O provimento 73, ele tem aquela mentalidade de proteção aos credores. Por exemplo, eu vou lhe contar. A pessoa transexual, qual a primeira... Assim que ela se manifesta, principalmente, ela é expulsa de casa. A família, ela fica com vergonha dessa pessoa e essa pessoa expulsa de casa. Eu me lembro, até hoje, poxa vida, os pais, eles ficam com vergonha dessa pessoa, expulsam-na de casa e essa pessoa não tem sequer oportunidade de receber educação formal. Nossa. Essa pessoa perde oportunidade de galgar qualquer profissão digna e ela encontra companhia onde? Nas profissões pouco dignas. Vai se prostituir, infelizmente, que é a única saída que essa pessoa encontra, infelizmente. E o que acontece? Essa pessoa, ela, ao seguir esse caminho, ao não ter educação formal, esse é o estereótipo que a sociedade tem da pessoa transexual. É uma pessoa hipossuficiente. E aí, o CNJ, ao chegar e exigir declaração de que não é empregadora, como é que essa pessoa vai ser empregadora? Declaração de que... Aliás, o artigo 4º ele elenca inúmeros documentos, né? Apesar de dizer que o registro é gratuito, né? Não tem que se pagar, mas a quantidade de certidões que se pede é gigantesca. Certidão de protesto. Tá bom, vai ter protestos no nome, mas é protesto na padaria. Vai ter protesto na padaria. Por quê? Porque foi lá, pegou o pão fiado algum dia para evitar passar fome. Ou seja, é algo que foge da realidade, dessas pessoas. Eu vou lhe contar, infelizmente, é sempre essa ideia de proteção aos credores, só que dessa vez erraram na mão. Infelizmente, porque é uma realidade totalmente diversa. Entendi. Ou seja, andou assim muito além e o custo, no final de contas, o registro civil cobrado sai barato. O que sai caro são todas essas questões e o périplo que você tem de seguir, o despachante. Muitas dessas certidões hoje em dia são obtidas pela internet, é claro, mas o périplo que você tem que seguir, muitas vezes você tem que contratar um despachante, porque aqui em São Paulo, uma boa parte dessas certidões você consegue pela internet, mas e nos estados onde você não tem acesso? Essas pessoas muitas vezes não têm acesso à internet. Sequer isso. É algo muito triste. É verdade. E, doutora, tem uma pergunta da doutora Elizabeth Moro, perguntando se ainda precisa, nos processos administrativos, remeter ao Ministério Público para homologação, para parecer, alguma coisa nesse sentido. Não precisa mais, né? Não precisa mais, porque tudo é administrativamente
perante o oficial de registro civil, apenas quando houver alguma dúvida de fraude ou qualquer outra questão relacionada a isso, ele pode levantar dúvida e aí sim corre perante o juiz corregedor. Mas apenas nisso. Entendi. Agora, eu acho que a gente ultrapassa essa questão do provimento 73. Eu gostaria de falar a questão da privacidade. Essa questão da privacidade ela é muito relevante. Eu escrevi sobre essa questão da privacidade, eu acho que há uns 2 anos atrás. E ela se tornou crucial e é um ótimo campo de trabalho para o advogado. Uhum. Agora, principalmente quando da chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, está logo agora, né? Com essa pandemia, o tempo está passando que a gente nem percebe. É verdade. Qual é o X da questão? O X da questão é o seguinte: todo esse procedimento de alteração de nome no registro civil, ele é sigiloso. É sigiloso e não... Está tendo os votos dos ministros, eles não devem ser públicos. E eu vou contar exatamente o meu caso. E meu caso é exceção, é claro, porque eu estava falando até agora de pessoas hipossuficientes. Mas haverá um caso ou outro que nem o meu. Sim. Por quê? Eu estava vendendo um imóvel e eu escrevi um artigo, um pequeno trabalho, e esse trabalho foi esquecido também, né? Foi em algum canto, porque ninguém aplicou esse meu trabalho. Mas o que eu falo desse meu trabalho? O meu trabalho é o seguinte, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela divide os dados em dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais são esses dados que a gente tem, número de RG, número de CPF, esses dados aí, e-mail, esses dados comuns. Dados sensíveis são dados que podem dar margem a preconceito e a discriminação. Esses dados são, como o próprio nome já diz, são sensíveis. E os dados referentes claro, a identidade de gênero são dados sensíveis. Então, por exemplo, se eu chego e altero o meu sexo no registro civil, apenas acidentalmente o registro de imóveis fica sabendo disso e o tabelionato de notas que vai operacionalizar alguma venda vai ficar sabendo disso. Acidentalmente. Porque não era, teoricamente, para eles ficarem sabendo disso. Isso daí é algo que vai ficar apenas, deveria ficar apenas no registro civil. Civil. Não é verdade? Aí o que acontece? Eu defendo que, nesse meu artigo, que os dados, exatamente por serem sigilosos, eles devem também seguir pelo manto do sigilo nos demais registros. E eu, inclusive, sugiro mecanismos para que esses dados permaneçam em sigilo. Não é o fato de o registro de imóveis ou o tabelionato de notas serem públicos ou terem a chamada publicidade notarial e registral, que o princípio da privacidade deva ser afastado. Não é por isso. Ao contrário, eu li diversos artigos e ninguém
sequer falou acerca de conflito entre princípios. Conflito entre princípios. Eu estava a ler durante algum tempo exatamente a discussão entre dois filósofos do direito, Herbert Hart e Ronald Dworkin. Os operadores do direito que escrevem sobre registros públicos ainda estão na época que escrevem sobre direito, sobre leis e lacunas. Ninguém ainda atentou para a questão do direito dos positivistas mais recentes, que, no caso, nós temos dois choques entre princípios: princípio da privacidade e princípio da publicidade notarial. Como é que acontece o choque entre princípios? Você não afasta totalmente um, mas um deles prepondera no caso concreto. É essa a solução que eu dou. Você onde acha esse seu artigo, doutora, que já estão perguntando? Tá. É verdade, eu estou falando tanto. Foi num livro que eu publiquei da Ad Notare. Foi num livro... Eu devo ter ele aqui, espera só um instante. Foi um artigo... Opa! Aqui. Direito notarial... tá ao contrário, né? Saiu ao contrário. É verdade. Direito notarial e registros públicos, o futuro da advocacia. Depois eu posso mandar para a senhora, para a doutora. E eu publico. Exatamente. Porque a grande ideia pode ser até que as minhas sugestões não sejam as melhores. Exatamente. A doutora Cris colocou ponderação dos princípios. Exatamente, doutora. Exatamente. A questão é a ponderação dos princípios. Uhum. O princípio constitucional da privacidade, ele é um direito. Ele é um direito fundamental. Ele é um direito fundamental. Por que as pessoas têm que ficar sabendo da minha história e tem que sair publicando por aí? Entendi, mas que nem o doutor Ricardo colocou aqui, acho que foi o doutor Ricardo, e a doutora Elizabeth também. Se você vai vender um imóvel que está lá em nome do João, e depois quem vai assinar é a Maria, como colocar isso para que dê esse vínculo, né? Esse elo de legitimidade para poder fazer essa venda? Exatamente o que eu proponho, as saídas. As saídas, então é que eu não tenho tempo suficiente. São apenas... Olha, falta 7 minutos para a nossa live, doutora. Que pena. Exatamente. Eu proponho essas saídas lá. Basicamente é o seguinte: você faz uma prova, você abre uma nova matrícula, o que você não pode é deixar isso numa certidão. João, Maria, que antigamente se chamava João. Você não pode deixar isso numa matrícula, numa escritura, porque senão você vai responder civilmente. Você não pode deixar isso. Você faz um vínculo, você prova esse vínculo para o comprador. Você faz tudo isso. Mas, porque é necessário, inclusive, para a validade do negócio jurídico. Do negócio jurídico, isso. Porém, você não deixa isso para que terceiros alheios à sua negociação fiquem sabendo, mas, ao mesmo tempo, você garante que terceiros, depois do seu negócio jurídico, que queiram comprar esse imóvel, não sejam prejudicados. É essa solução que eu propus. Nós poderíamos até fazer uma live para a gente entrar mais detalhadamente nesses efeitos, né? Porque eu estou vendo que hoje a gente não vai conseguir, mas seria muito interessante a gente
conversar sobre a questão dos casamentos, como é que Aham. fica na certidão, né? Depois eu já assisti outras palestras da doutora, eu já vi as suas Aham. sugestões e tudo mais, mas assim, eu imagino que o pessoal tenha muita vontade de saber desses Ah, pontos. sim. Aham. Fica já até É. um convite, doutora. Quem sabe em Ah, doutora. setembro a gente já faça uma outra live, se a senhora puder, para a gente conversar mais a fundo sobre isso. Sim, sim, doutora. Será um imenso prazer. A senhora Ah, que sabe ótimo. que eu lhe adoro. A senhora é uma pessoa muito querida. Obrigada, obrigada, imagina. Mas dê continuidade, que ainda a gente tem 5 minutinhos. É verdade, doutora. É verdade, doutora. Mas, olha, são, inclusive, essas minhas sugestões, elas com certeza podem ser aprimoradas, pois foram sugestões que eu fiz há 2 anos atrás. Hoje em dia, os meus estudos eles estão mais centrados em direito constitucional. Essas daqui são sugestões que eu fiz há 2 anos. 2 anos passam-se, há muita coisa a ser melhorada. Com certeza, era só isso que eu ia falar. Ai, perfeito. Doutora, essa questão da lei de proteção de dados, Sim. isso acaba entrando exatamente nessas sugestões que a senhora está dizendo. Para poder. Exatamente. Por quê? Porque o registro público, ao chegar e dizer assim, olha, João, antes chamada Maria, é claro que está dizendo que João tem essa identidade de gênero. Então, o registro de imóveis, o tabelionato, ele está descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, a lei é feita pelo órgão público e o próprio órgão público descumpre isso. Aliás, eu ia dar o meu exemplo. Eu cheguei, a pessoa que intermediou a negociação, porque eu já vendi esse imóvel já há muito tempo, aí a gente ia formalizar. Aí a pessoa falou assim, escuta, você não vai me dar a sua documentação? Eu falei, está aqui, eu já lhe dei. Mas eu queria a documentação que formalizasse tudo isso. Eu falei, não, você não precisa. Não, mas... Falei, não, é só disso aqui que você precisa. Não, eu quero a sua certidão de nascimento inteiro teor. Não, você não vai ter a minha certidão de nascimento inteiro teor, não. Olha, você só vai precisar disso e o restante eu vou enviar direto para o registro de imóveis. Olha, mas foi uma luta. Mas o escrevente me falou que ele vai constar assim, assado, cozido, dessa forma. João, Maria, que antes se chamava João. Ele vai constar assim? Olha, fala assim, se ele constar dessa forma, fala para ele que vai responder um processo. As coisas não vão dar certo. Eu não ia responder um processo, né? bom. Ai, doutora, que pena. Mas olha, tá todo mundo pedindo para a gente fazer uma outra live. Vamos agendar essa data para a gente passar mais para esse outro lado, dos efeitos disso, que eu acho que é muito interessante. Eu queria agradecer a doutora Carmela, que é a vice-presidente da nossa subseção, que está presente, os presidentes das comissões de família, a doutora Renata Tempesta, de Santo André, doutor Marcelo Lopes, de Ribeirão Pires, a doutora Jaqueline, de Suzano, temos a Lucimar, o cartório de Curionópolis, Lauro Fiorotti, Marco Aurélio, a sua filha, né, Carol Watanabe? Minha filha, ela está aí. Sua filha também está aí. Ai, meu Deus! Fantástico. Doutora, a senhora é maravilhosa, sabe o quanto eu admiro. Doutora. Fico muito feliz, muito honrada e agradeço imensamente. Acho que foi super bacana, porque muita gente pensava da forma que antigamente o tribunal entendia sobre os laudos, né, os exames, e hoje já isso pelo menos assim avançou um pouco, né? Sim. Verdade. Muito obrigada. Fica à vontade se a senhora quiser falar alguma coisa. Doutora, como eu lhe disse, foi um prazer imenso conversar com a senhora e eu agradeço a todos os que nos assistiram, a todos que comentaram. Foi um prazer imenso.
conversar e tudo o que essa tecnologia nos permitiu hoje. Exatamente, é verdade. Doutora, pessoal, eu vou deixar gravada. A live sobe fica no Instagram, né? No LGTV, e eu vou mandar ela para o canal do YouTube da